Olá, crianças! Hoje, segunda-feira, dia 9, estamos aqui para mais uma aula interdisciplinar de Geografia, História e Língua Portuguesa. E hoje quem vai falar com vocês é a professora Gesileide. Eu estou aqui olhando as atividades, esperando o retorno, viu, gente, das avaliações que vocês vieram pegar na escola semana passada, vale nota. Não se esqueçam, venham pegar, está aqui, peguem, respondam e devolvam para a professora corrigir, para ver se vocês realmente estão entendendo as aulas, como é que está esse retorno seus, para eu poder fazer uma coisa melhor. A professora está aqui trabalhando, fazendo as videoaulas com o maior carinho, e eu espero que possa estar ajudando vocês. Vamos a mais uma aula. Vamos pegar o livro de Geografia, abrir na página 30 a 45 e ver o tema de hoje, que lá no livro fala sobre Brasil, migração, países populosos e censo demográfico. Vamos assistir a um vídeo? Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre migração. Você sabe o que é? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência. Desde os primórdios, pessoas deslocam-se tentando sobreviver. São inúmeros os motivos que levam indivíduos ou grupos de indivíduos a se deslocarem de um local para outro. Nas sociedades mais antigas, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca por alimentos, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram-se mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração, como melhores condições de vida, salários maiores, maior acesso à educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerras, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender melhor esses fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um dado lugar. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma localidade. Logo, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se três variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externas, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são também chamadas de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo este critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecidas como migrações definitivas, ou temporárias, quando ocorrem por um determinado período. O terceiro e último critério é a forma. As migrações podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente, ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial, intensificando o que chamamos de urbanização. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância é uma migração sazonal. Ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e, ao fim desta, retornam ao seu lugar de origem, ou migram para outra região onde há uma nova safra. Migração pendular é o vai-vem cotidiano, a transferência momentânea e diária de um local a outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compras ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se mais e mais frequentes, por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais. Então, agora, nós vamos voltar à nossa aula. Gostaram do vídeo? Eu acredito que vocês estão entendendo. Agora, nós vamos continuar a nossa aula e vamos falar um pouco mais sobre os países mais populosos.
Nós vamos olhar aqui para o mapa e para o nosso gráfico e vamos perceber que as cores mais escuras, de acordo com o gráfico, os números são maiores. E as cores mais claras, os números são menores. A cor escura significa que o país é mais populoso. E nós vimos que os países mais populosos são a Índia e a China. A China em primeiro lugar e depois a Índia, tá? Então, nós vimos pelas cores. E aqui as cores mais claras são os países menos populosos. Vamos ver? Lá no livro, na página 30 e 31, vocês podem estar olhando no mapa, no livro de vocês, e averiguando isso que a professora está falando. Nós vamos ver que a China e a Índia são os países mais populosos. É onde está esse gráfico, esse círculo preto aí, que vocês vão ver é onde está localizada a China e a Índia. Já na América, onde nós estudamos na aula passada de geografia, nós vimos que a América é formada pelo continente americano e a América Latina. Lá no continente americano, nós temos o país mais populoso, os Estados Unidos. E na América Latina, o país mais populoso é o Brasil. Não se esqueçam disso. E também nós podemos olhar pelo mapa que lá na Europa, os países estão bem claros. A Oceania também, lá embaixo, que é representada lá pela Austrália, Nova Zelândia, e também a Antártida, bem embaixo no gráfico, nós vimos que esses continentes não estão entre os continentes mais populosos. É Europa, Oceania e a Antártida. Lá no livro de vocês pedem essa resposta. Então, olham direitinho e respondam. Agora nós vamos falar sobre os 8 países mais populosos em forma de gráfico. Nós temos aí o primeiro China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria e Bangladesh. Nós podemos perceber que o Brasil está em 5º lugar entre os países mais populosos. E aqui está o número de habitantes do Brasil. 209 milhões de brasileiros, tá, gente? É muita gente, mas a China tem 1 bilhão, muito mais. Muita gente, viu? Agora, nós vamos ver como é que se faz para contar a população de um país. Eu conto a população de um país pelo censo demográfico. O que é um censo demográfico? É uma pesquisa estatística feita para calcular a população de uma região ou país. Censo, recenseamento, de acordo com o último censo demográfico. As coletas desses dados por meio de questionário e a organização dessas informações dentro do padrão estatístico previamente adotado. Isso daí a professora tirou de lá do dicionário, tá? O que significa censo demográfico. Mas, na prática, como é que se faz esse censo demográfico? Os censos demográficos são planejados para serem executados nos anos de finais zero, ou seja, a cada 10 anos. Dessa forma, o último censo demográfico realizado no Brasil foi no ano de 2010. Mas durante esses intervalos de 10 em 10 anos, tem também a contagem da população, que é feita de 5 em 5 anos. No Brasil, teve um probleminha em 2015 e essa contagem foi feita em 2017. E o responsável pelos censos demográficos no Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o primeiro censo que foi realizado aqui no Brasil foi em 1872. E os próximos anos seguintes foi em 1890, no ano de 1900 e depois 1920. E aí por diante, aí depois veio 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, no ano 2000 e depois no ano 2010. Não se esqueça, o último censo realizado foi em 2010. Os outros são projeções. A população dos estados brasileiros em 2017. Agora nós vamos falar em Brasil. No Brasil, nós temos os 27 estados. E nós temos o mais populoso é São Paulo, que é o primeiro da tabela, lá em cima. Olha o tamanho do gráfico azul, olha o tamanho dessa linha azul enorme. Quer dizer que
o maior é São Paulo. Vamos ver em que lugar que está o nosso estado da Bahia. A Bahia está aí, ó. São Paulo primeiro, Minas Gerais segundo, Rio de Janeiro terceiro, e a Bahia está em quarto lugar em termos de população. Olha o tanto de gente que tem na Bahia, tá? 15 milhões 324 habitantes. É muita gente, viu? Mas e aqui em Luiz Eduardo, onde eu moro, professora? Como é que fica sabendo? Como é que eu fico sabendo essa contagem? Segundo a última estimativa do IBGE, publicada em 28 de agosto de 2015, viu, gente? Esses dados que a professora está falando é de 2015. O município de Luiz Eduardo ainda é o que mais cresce no estado da Bahia, com taxa de crescimento populacional de 3,59 ao ano. Também, segundo o IBGE, em números absolutos de crescimento da população, Luiz Eduardo Magalhães está bem colocado. Por quê? Porque ele é um estado novo e ganhou 2.752 habitantes em 2015, sendo o sexto colocado em crescimento de habitantes e o quinto no interior do estado. Luiz Eduardo Magalhães, em termos de estado, é o 24º em população, mas daqui 3 anos, 2015, em 2018, ele chegou à 20ª posição, tá? E qual é a população de Luiz Eduardo Magalhães em 2018? Em 2018, Luiz Eduardo Magalhães tinha 84.753 habitantes. O que é migração? Agora nós vamos ver o que é migração. Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até domicílio. Por exemplo, se eu saio da Argentina para vir para o Brasil, isso se chama migração. Se eu vou do estado da Bahia para o estado de São Paulo, eu também estou migrando. E se eu mudo do bairro Florais Lea para o Jardim Paraíso, eu também estou mudando. Então, é uma migração. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade, como nós vimos lá no vídeo. Agora, o que é imigração com I? Imigração com I, nós já vimos lá que é a chegada, né? A entrada de pessoas em um determinado lugar. E o que é migração com E? Emigração com E é a saída de uma pessoa de uma determinada localidade. Mas o que ocasiona essa migração, professora? Essa migração, ela tem diversos fatores, desde desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, como nós temos o caso aqui da Venezuela, das pessoas vindo pedir ao asilo, né, político por causa das guerras e das perseguições políticas que está tendo lá na Venezuela. Também por causa de etnias, culturais, coisas culturais. E também eu migro por causa que eu vou procurar coisas melhores, desde estudo até trabalho ou melhoria de vida. Então, se eu moro num município que não tem um estudo, não é bom, não tem faculdade, eu vou para um lugar onde tem. E também, se lá onde eu moro não tem trabalho, eu vou para um lugar para mim buscar melhores condições de vida, entre outros. A população brasileira cresceu. Então, nós vamos ver. Isso está lá no livro, na página 32 a 45. A população brasileira, até no ano de 1872, o crescimento era muito lento. E um dos fatores que fez com que esse crescimento ficasse bem acelerado foi a chegada de imigrantes. Que imigrantes são esses? São os portugueses, os italianos, os alemães, os espanhóis, os japoneses e muitas outras nacionalidades que vieram para o Brasil à procura de trabalho e melhores condições de vida. Mas, uma curiosidade, você sabia que os primeiros imigrantes que chegaram em Luiz Eduardo Magalhães vieram lá do sul do Brasil?
Fatores que influenciaram o crescimento da população brasileira. Quais foram esses fatores? Cultura de família com grande número de filhos. Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos. Eles falavam que era para ajudar na lavoura, para ajudar em casa, né? E aí tinham muitos filhos. Outro fator, fluxos migratórios que ocorreram ao longo do processo de povoamento. Então, as pessoas viram de um país para o outro, de um estado para o outro. Isso tudo foi fazendo com que a população brasileira crescesse. Outro fator, melhoria das condições médico e sanitárias. O que é isso? Nós tivemos mais médicos, tivemos rede de esgoto, melhoria a pessoa foi criando conscientização da limpeza, da higiene no meio. E o que é que isso ocasionou? Redução da mortalidade. As pessoas pararam de morrer mais cedo. Como elas estavam sendo mais tratadas por médicos, outro fator, criação de vacina. Os médicos começaram a estudar e descobriram novas vacinas, vacinas para malária, vacina para poliomielite e muitas outras doenças, sarampo, catapora, e foi indo. E tantos isso que vocês veem, o tanto de vacina que vocês tomam, e é isso que melhora a redução da mortalidade. E também outros métodos de tratamento de doença. Mas, em 1970, a população brasileira começou a diminuir. Mas isso teve outro fator. Já que nós tínhamos médicos, já tínhamos vacina, nós temos um monte de coisa, o que fez diminuir a população brasileira? O primeiro, fluxo de pessoas da zona rural para a cidade. Só que quando as pessoas vinham para a cidade, eles perceberam que o custo de vida era maior. Eles não davam conta de cuidar de uma família grande. Então, começaram a diminuir. Menos boca para comer. Então, e também acesso aos métodos de anticoncepcionais. A família começou a ter mais acesso a outros métodos de medicina e aí foi diminuindo. Mudanças de hábitos e também as idas das mulheres ao mercado de trabalho. A mulher começou a trabalhar e aí não tem condições mais de pagar pessoas para ficar cuidando das crianças dentro de casa. Então, temos que diminuir a população. Mas só que isso ocasionou em outra coisa, o envelhecimento da população brasileira. Por que a população brasileira está vivendo cada vez mais? Antigamente as pessoas morriam mais novas, né? Mas com o advento, a vinda das coisas, né? Como a mudança de hábitos alimentares, a prática de atividades físicas, houve também evolução da medicina e de medicamentos, entre outros. Tudo isso ajudou que a população brasileira envelhecesse e ficasse mais velha, chegasse, tivesse mais vida, né? Eles estão vivendo mais. Então, se eu envelheço é porque eu estou vivo. Se eu morro cedo, então eu vou morrer novo. Então, todo mundo, eu mesma, eu quero ficar bem velhinha, eu quero ter uma qualidade de vida, um hábito alimentar melhor, para mim viver melhor. Agora nós vamos ver também que o envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente, gente. Isso não é de muito tempo, não. E devido a essas melhorias, né, das condições de vida pelos quais o país passou nas últimas décadas, também aumentou-se a expectativa de vida e, consequentemente, a população idosa no Brasil e também no mundo. Agora nós vamos para as atividades. Após assistir ao videoaula e ler os textos no livro de geografia, faça conforme o solicitado. O que é que vai ser solicitado? Responder às atividades no livro de geografia, que vai estar lá na página 30 até a 45. Questão número 2. Copie no seu caderno e responda as questões abaixo. Olhando os mapas e gráficos, responda. Questão A. Quantas pessoas existem no mundo? E quantas pessoas existem no Brasil? Nós vamos pegar lá e escrever. No mundo existe tantos milhões de pessoas, no Brasil existe tantos milhões de pessoas. Então, nós vamos colocar. Está tudo no livro de vocês. Questão B. Qual é a população do seu município? Aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E qual é a população do estado da Bahia? Quantas pessoas vivem no estado de Luiz Eduardo no município de Luiz Eduardo Magalhães e no estado da Bahia?
3 linhas, viu, gente? Salta aí no seu caderno. Questão C. Quais os fatores que influenciaram para aumentar e diminuir o número de habitantes no Brasil? Nós vamos fazer uma tabela. De um lado, nós vamos escrever fatores que fizeram aumentar, fatores que fizeram diminuir. Então, nós vamos escrever de um lado o que aumentou e do outro lado o que contribuiu para diminuir a população brasileira. Questão número 3. De acordo com o que estudamos, o Brasil recebeu vários imigrantes. Quais foram esses imigrantes? Está lá no livro de vocês, tá? Vocês vão escrever e falar. Isso aí vocês vão deixar 3 linhas. Questão número 4. Leia o texto abaixo e responda a questão. O texto que nós vamos ver é da letra da música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Asa Branca. Quem é que não conhece? A mamãe e o papai conhecem. Então, eu tirei um pedacinho da letra da música que fala assim: hoje longe, muito longe, muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. A letra da música conta a história de uma pessoa que precisou ir embora de sua terra à procura de um lugar melhor para viver. Muitas vezes, famílias inteiras precisam mudar de cidade, de país, em busca de uma vida melhor. Em outros casos, às vezes, apenas uma pessoa da família vai embora, deixando a família para trás. Em caso dos nordestinos, é o caso dos nordestinos, que mudam do seu pedacinho de terra, de cidades, estados, acreditando que assim a vida vai melhorar. Mas será que isso é verdade, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar uma pessoa, vai procurar uma pessoa que saiu da sua terra natal e veio para Luiz Eduardo Magalhães tentar a vida. Como é que eu vou achar essa pessoa, professora? Conversando com sua família, com o papai, com a mamãe, ou vovô, a vovó. E depois vai escrever as suas conclusões. Como é que foi esse papo que eu tive com meu vovô, com minha vovó? Eles vieram de lá? De onde que eles vieram? Como o Luiz Eduardo é novinho, tem muita gente que veio de fora para tentar a vida aqui melhor, tá? E mas será se conseguiu? Escreva essa conclusão ali. Eu vou aguardar a resposta, viu, gente? Bem ansiosa. Para isso, vocês vão precisar de 6 linhas. Olha o tantinho que é pequenininho que eu quero que vocês escrevam. Mas se vocês quiserem escrever uma história maior, bem legal também. Mas cuidado com os erros de português, iniciar com letra maiúscula, tá certo? Vamos cuidar disso. Não se esqueça de realizar as atividades, eu estou aguardando. Mande um vídeo, fotos, tá? Do que vocês fizeram. Até a próxima aula, viu, gente? Vou ficar aqui só aguardando vocês. Vai, até a próxima. Tchau.